deputado federal Lindbergh Farias e a senadora Soraya Tronic terão de explicar a denúncia de estupro de vulnerável apresentada por eles contra o deputado e pré-candidato a vice-presidente da República, Alfredo Gaspar, pré-candidato na chapa de Flávio Bolsonaro. Após eles serem intimados, esses dois parlamentares, o Lindbergh e a senadora Soraya Tronic, pelo Supremo Tribunal Federal. Novas diligências também serão feitas pela Polícia Federal. O repórter Marcos Santos tem as informações. Amanda, sobre essas novas diligências por parte da Polícia Federal, ela tem inclusive um prazo de 30 dias para apresentar um relatório final à Procuradoria-Geral da República, a PGR, explicando ali, e a PGR vai definir se arquiva o caso ou se dá andamento, ou seja, aceitando a denúncia e levando ao Supremo Tribunal Federal para a abertura de um inquérito formal. A partir daí, começam as investigações sobre essa denúncia apresentada, notícia crime apresentada por dois parlamentares, a senadora Soraya Tronic, do Estado do Mato Grosso, e também pelo deputado federal Lindbergh Farias. Eles apresentaram a denúncia ao Supremo Tribunal Federal e pedem ali que ele seja investigado por um suposto caso de estupro a uma jovem, um caso que aconteceu há pelo menos 8 anos. O parlamentar Alfredo Gaspar, vice na chapa com Flávio Bolsonaro, nega as acusações, disse que não cometeu nenhum crime e a partir daí tem contribuído, inclusive, colocando à disposição, de acordo com a defesa dele, material genético para que a denúncia apresentada caia por terra. A gente lembra também que o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, deu um prazo de 15 dias para que os parlamentares que apresentaram a denúncia, Lindbergh Farias, Soraya Tronic, possam apresentar também complementos a essa acusação. Agora vamos entender um pouco em que contexto a senadora Soraya Tronic e o então deputado Lindbergh Farias, o porquê e qual contexto e que época eles apresentaram essa denúncia contra Alfredo Gaspar e o que estava acontecendo no momento. E sobre esse cenário político todinho, então, peço que você fique até o final do vídeo, compartilhe esse vídeo nos grupos, deixe seu like, se inscreva aqui no canal e dá uma olhada na nossa descrição, beleza? Então vamos fazer perguntas a quem sabe, que você também faz, eu tenho certeza. Augusto, qual foi o período que a senadora Soraya Tronic e o deputado Lindbergh Farias apresentaram denúncia contra Alfredo Gaspar? A denúncia foi apresentada no final de março de 2026, durante a reta final da CPMI do INSS, formalizada na Polícia Federal, e depois levada ao Supremo Tribunal Federal. Quer saber mais sobre esse caso? Sim. Como é que está agora esse caso e quem é o relator do caso e quanto tempo tem para fechar aí? Atualmente, o caso está com o ministro Gilmar Mendes no Supremo Tribunal Federal. Ele deu um prazo de 15 dias para que Soraya Tronic e Lindbergh Farias apresentem provas das acusações contra Alfredo Gaspar. Enquanto isso, a Polícia Federal ainda realiza diligências sobre o suposto estupro. Não há um prazo definido para o fechamento do caso, mas a Polícia Federal deve enviar a apuração ao STF na próxima semana. Mais algum detalhe que você gostaria de saber? Sim, e o que pode acontecer com a Soraya Tronic e Lindbergh Farias se essas denúncias forem falsas? Se ficar comprovado que as denúncias foram falsas, a Soraya Tronic e o Lindbergh Farias podem responder por crime de denunciação caluniosa, que tem pena de 2 a 8 anos de reclusão e multa. Além disso, eles podem ser processados civilmente por danos morais contra Alfredo Gaspar, e até perderem os mandatos por quebra de decoro parlamentar, se o Congresso decidir que eles agiram de forma antiética. Você gostaria de saber mais sobre o crime de denunciação caluniosa? Eu gostaria de saber quais foram os processos que o senhor Lindbergh Farias foi acusado na Lava Jato. O Lindbergh Farias chegou a ser investigado por corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava Jato. Um dos inquéritos, aberto em 2015, foi arquivado pelo ministro Gilmar Mendes em 2017, porque a PGR não encontrou indícios suficientes para comprovar a acusação. Ele também foi citado em delações da Odebrecht, por suspeita de receber Caixa 2 em campanhas, mas esses inquéritos também foram arquivados ou não prosperaram. Gostaria de saber mais sobre outro processo dele? Quanto foi que esse rapaz recebeu em dinheiro aí nesses processos? Nesse suposto processo? Nas delações da Odebrecht, o Lindbergh Farias era suspeito de receber 4,5 milhões de reais em repasses via Caixa 2 para as campanhas de 2008 e 2010. Em outro caso, o ex-governador Sérgio Cabral disse que ele recebeu 5 milhões de reais em Caixa 2 para a campanha ao Senado em 2010. Lembrando que esses valores foram mencionados em delações e os processos foram arquivados ou enviados para a Justiça Eleitoral. Tem algum detalhe que você gostaria de esclarecer sobre esses valores? Quem arquivou esses processos? Os processos contra o Lindbergh Farias foram arquivados por ministros do Supremo Tribunal Federal, após pedidos da Procuradoria-Geral da República, por falta de elementos para continuar com as investigações. O ministro Edson Fachin, por exemplo, arquivou um inquérito em 2017, e o ministro Gilmar Mendes arquivou outro em 2019. Além disso, em 2019, o plenário do STF decidiu enviar uma investigação sobre Caixa 2 para a Justiça Eleitoral. Quer saber mais sobre alguma dessas decisões específicas?
O senhor Lindenberg Farias responde algum processo por corrupção atualmente? Atualmente, não há informações sobre processos de corrupção em andamento contra o Lindenberg Farias. Ele foi investigado na Operação Lava Jato, mas os inquéritos foram arquivados ou enviados para a Justiça Eleitoral. No entanto, em dezembro de 2023, a Justiça do Rio de Janeiro manteve uma condenação por improbidade administrativa, relacionada a gastos sem prestação de contas quando era prefeito. Quer saber mais sobre essa condenação? O senhor Lindenberg Farias defende qual governo mesmo? O Lindenberg Farias é filiado ao Partido dos Trabalhadores, o PT. Ele é um defensor ativo do governo do presidente Lula, atuando como vice-líder do governo no Congresso Nacional. Inclusive, ele já declarou que a prioridade do partido é a reeleição do Lula em 2026. Você gostaria de saber mais sobre a atuação dele no Congresso? Gostaria de saber se era interessante para eles, no momento, cancelar a CPMI do INSS e quem estava chegando, e em quem estava chegando as investigações da CPMI do INSS. A CPMI do INSS representou um grande embate político, e o encerramento dela foi marcado pela rejeição do relatório final do deputado Alfredo Gaspar. Esse relatório pediu o indiciamento de mais de 200 pessoas, incluindo parlamentares, ex-ministros e até familiares do presidente Lula, por crimes como organização criminosa e lavagem de dinheiro. Por outro lado, governistas apresentaram um relatório paralelo que apontava problemas no governo anterior e pediam o indiciamento de várias pessoas, inclusive do ex-presidente Bolsonaro. Como os trabalhos da comissão estavam acabando e o relatório do Gaspar foi rejeitado, o presidente da CPMI decidiu encerrar os trabalhos sem votar o relatório paralelo. Você gostaria de saber mais sobre os indiciados no relatório que foi rejeitado? Sim, quais eram quem eram os parentes do presidente que estavam no relatório? Quem será? Tu sabe? O relatório do deputado Alfredo Gaspar pediu o indiciamento de Fábio Luiz Lula da Silva, filho do presidente Lula, conhecido como Lulinha. O texto indicava que haveria indícios de que ele usou seu prestígio familiar para facilitar o acesso de um dos principais suspeitos do esquema, conhecido como Careca do INSS, a empreendimentos dependentes de decisões governamentais. Você gostaria de saber mais sobre como o esquema funcionava, segundo o relatório? Então foi favorável ao governo, ao PT, que esse relatório não seguisse adiante, que essa investigação não seguisse adiante, correto? Sim, a rejeição do relatório final da CPMI do INSS foi considerada uma vitória política para a base governista e para o PT, pois o texto pediu o indiciamento de aliados e familiares do presidente Lula. Com isso, a investigação no Congresso foi encerrada sem aprovação de um parecer oficial. Você gostaria de entender melhor os argumentos da base governista contra o relatório? Não, obrigado, para não correr o risco aí desses meninos processarem a gente também por calúnia e difamação, né? Exatamente. Por isso é sempre importante ter cuidado com as acusações, para evitar crimes contra a honra, como calúnia, que é acusar falsamente alguém de um crime, ou difamação, que é divulgar algo que mancha a reputação de outra pessoa. É sempre bom manter o debate no campo das ideias, né? Você gostaria de saber mais sobre esses crimes ou algum outro tema relacionado? Não, obrigado para não ir preso, obrigado. Até a próxima vez, cuidado. Cuide-se também e até a próxima. Ui. Agora você entende um pouquinho o caso do Alfredo Gaspar e em que contexto se deu essa denúncia, que foi justamente para que parassem a CPMI, o relatório final, para que não desse andamento, porque, como se sabe ultimamente, o senhor Lulinha estava envolvido, filho do presidente, e como agora foi comprovado que chegou no chefe de gabinete do senhor presidente da República. Agora você entende um pouquinho em que contexto estava essa história do Alfredo Gaspar, sobre essas personalidades aí que apresentaram essa denúncia. Nada mais, nada menos. É aquilo que a esquerda sempre faz, que é mentir, difamar as pessoas. É só você lembrar de Bolsonaro, importunador de baleias, cartão de vacina, joias e os inúmeros crimes que eles inventaram para Bolsonaro e nada foi comprovado. Agora, essa história do Alfredo Gaspar, que é para o quê? Desgastar a imagem do vice-presidente escolhido por Flávio. Se inscreve, compartilha esse vídeo, essas verdades aí nos grupos para desmascarar essa turminha aí. Porque esse ano a gente precisa mudar. É Flávio, Bolsonaro, presidente. Fora Lula, o resto é petista disfarçado. Acaba sendo vergonha.